E hoje eu começo fazendo esse vídeo com a seguinte pergunta para vocês. Já imaginou você viajar o mundo trabalhando na sua profissão? Já imaginou você ter flexibilidade de horário, você poder trabalhar de qualquer parte do mundo exercendo a sua profissão? Seja ela advogado, seja ela engenheiro, seja ela médico, psicólogo, um profissional liberal. Já imaginou você não ter horário para trabalhar e você não ter local fixo para trabalhar? Pois é, hoje o tema que eu trago aqui para vocês é nomadismo digital. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto, eu sou procurador do município e aqui neste canal eu trago diversos assuntos referentes ao direito material e processual do trabalho. Faço comentários dos informativos do STF, do TST, dos tribunais, trago também assuntos que estão em voga no direito trabalhista. Então hoje é o seguinte, gente, vamos falar sobre esse tema, nomadismo digital. Bem, primeira coisa, hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente daquela realidade de 4, 5 anos, quando nós não tivemos aí a pandemia, na verdade, antes pandemia, né? Então, antes da Covid, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos o quê? Horário para trabalhar, nós tínhamos um local físico para poder exercer as nossas atividades, nós não tínhamos flexibilidade de horário, em raríssimos casos. Então, o cenário até 2020, qual que era? Era você levantar cedo, ou para quem trabalhava período integral, levantava cedo, ia para o escritório, ia para a empresa, ia para o seu local de trabalho, batia ponto quando tinha que bater, mas você ficava lá na parte da manhã, trabalhava, saía por volta de meio-dia, 1 hora, fazia o seu almoço e depois retornava para finalizar aí a sua jornada de trabalho. Isso era de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado, outros trabalhando aí em turnos ininterruptos não, perdão, em turnos de revezamento, um dia sim, um dia não, trabalhando de forma escalas, mas você precisava ir até o seu local de trabalho. Raramente você não tinha essa obrigatoriedade. Eu lembro que quando eu montei o meu escritório lá em 2010, eu aluguei uma sala no bairro da Lapa, para quem é de São Paulo conhece. Eu tinha meu escritório ali na Lapa. E o negócio era ter o escritório, era montar, era ter uma sala, era ter móveis, era poder fazer aí a sua mobília. Isso que era a intenção, né? Pelo menos a minha era essa intenção de ter esse escritório. E eu fazia os atendimentos lá. Então eu saía, morava na zona norte de São Paulo, saía todo dia às 7, 8 horas da manhã, ia a, até meu escritório, fazia meu serviço, ia ao fórum, enfim. Só que essa realidade, aos poucos, ela foi mudando, tá? Em 2015, eu mudei meu escritório para a Zona Norte, ali na Vila Guilherme, e para mim ficou muito mais fácil, porque realmente todo dia levantar cedo, pegar trânsito, pegava a Marginal Tietê, era um trânsito para ir, era um trânsito para voltar, era às vezes 1 hora, 1 hora e meia para ir, às vezes 1 hora para voltar. Era o caos. Com dias de chuvas, então, eu ficava às vezes 2 horas no trânsito. Isso quando não precisava ir ao fórum, então realmente era muito cansativo. E quando eu mudei para meu escritório para a Zona Norte, a intenção, que era mais próximo de casa, minha intenção era justamente o quê? Era não perder muito tempo nesse trajeto de ir e voltar. E os processos em 2015, o TJ já tínhamos processos aí eletrônicos, e depois veio a Justiça do Trabalho também, com o PJE, e eu resolvi digitalizar todo o meu escritório. Então, chegou em 2016, mais ou menos, eu digitalizei todos os processos, então eu não tinha mais processos, dentro do meu escritório, não tinha processos físicos. Então, o que que eu fazia? Eu ia lá, fazia uma petição, digitalizava e jogava na pasta do cliente. Tá. Por que que eu estou falando isso para vocês? Para vocês poderem entender aonde eu quero chegar com essa questão do nomadismo digital. Então eu comecei a fazer isso. Comecei a digitalizar todos os processos. Os processos que eu já distribuía na forma eletrônica, tanto no TJ quanto na Justiça do Trabalho e até na Justiça Federal, eu não tinha esse problema. Então eu abri uma pasta,
pegava a documentação do cliente, escaneava, entrava com a ação e o processo ficava lá. Os documentos que eu escaneei ficavam na minha pasta e o processo judicial eu baixava pelo site do TJ ou do PJE. E quando eu ia fazer audiência, eu adquiria um tablet, eu baixava em PDF e levava para audiência. Então, até quando eu ia fazer audiência, eu não levava mais aquelas pastas suspensas, aquelas pastas antigas. Quem é dessa época vai lembrar do que eu estou falando, sabe muito bem o que eu estou falando. Provavelmente você que se formou agora ou já iniciou a carreira ou até fazendo estágio, entrou na faculdade aí nos idos de 2020, talvez até um pouco, tá, 2020 provavelmente, um pouco antes eu acho difícil, ainda tínhamos processos físicos. Então muita gente tinha aí, né, aqueles arquivos de ferro, coisas pré-históricas, e guardávamos os processos ali em pastas suspensas. Então eu resolvi digitalizar tudo. E aí eu ia fazer as audiências, eu ia único e exclusivamente com o meu tablet, nada mais. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes eu não ia ao meu escritório. Algumas vezes eu permanecia em casa, trabalhava de casa. Eu saía às vezes na noite anterior, pegava algumas coisas que eu precisava pegar e trabalhava de casa. Várias vezes eu fiz isso. Ou trabalhava na parte da manhã, ou trabalhava na parte da tarde, e muitas das vezes eu trabalhava o dia inteiro de casa, porque era mais cômodo. Às vezes, um dia que eu não ia ao fórum, ou estava chovendo, não tinha reunião, eu trabalhava de casa. E isso era muito mais, isso era cômodo para mim. Mas eu ainda não tinha essa consciência. Claro, eu acho que não só eu, mas muitas pessoas não tinham essa consciência do home office. Mesmo porque quase não era falado sobre o home office nos idos de 2015, 16, 17 e 18. Então, antes da pandemia, o que acontecia? Você tinha um local físico, você tinha que estar indo lá todo dia, você tinha horário para trabalhar, ficava até mais tarde, as reuniões eram feitas todas no escritório, locais físicos, enfim. E aí veio a pandemia em 2020. E a pandemia ela trouxe uma revolução na sociedade com relação à questão do trabalho. Não só de relações interpessoais, que não é o caso aqui, mas a relação de trabalho mudou bastante. E aí o que acabou acontecendo? As pessoas começaram a ficar mais isoladas, nós tivemos aí a virtualização, né, das relações sociais, das relações comportamentais, das relações jurídicas, que nem eu falei para vocês, e a vida precisava continuar. De algum jeito ou de outro, a vida precisava ter continuidade. E o que aconteceu? A vida precisava ter seu segmento, mas observado o que? As restrições médicas. Por quê? Porque estávamos vivendo uma pandemia e não tínhamos como ter contato com as pessoas. E aí surgiu o quê? Surgiu, né, na verdade já tínhamos isso, mas era pouco usado. Aí as pessoas começaram a utilizar mais as videochamadas, a própria justiça como um todo, né, tanto a justiça civil comum quanto a justiça do trabalho. E aí eu vou falar mais da justiça do trabalho, que é o nosso tema aqui. Ela passou a utilizar alguns mecanismos digitais para fazer as audiências. Então, nós tínhamos aí audiências pelo Google Meet, nós tínhamos audiências pelo Microsoft Teams, algumas reuniões eram realizadas através do Google Meet, e a vida deu seu segmento, a vida começou a prosseguir. Então, percebe-se que nós tivemos o quê? Uma revolução cultural na sociedade, com relação ao quê? A essa dependência do escritório físico. As pessoas passaram a exercer, perceberam que a sua atividade, a sua profissão poderia ser exercida sem ter um local físico. Isso foi bom, claro, tem os seus males, mas também tem os seus benefícios. Primeiro, o benefício de custo. Você não ter que pagar um aluguel no escritório, você não ter que manter uma linha telefônica, você não ter que pagar água, luz, isso realmente trouxe esse benefício. Você teve uma redução de custo. Então, muitas pessoas passaram a exercer as suas atividades em casa. Entrava lá, ligava o computador e começavam a trabalhar. E na prefeitura, quando nós tivemos aí
essa pandemia, nós fazíamos revezamentos, né? Trabalhamos em forma de revezamento. Então, nós éramos em 3, então uma pessoa ia de manhã, outra ia à tarde, no dia seguinte uma não ia, mas ia a outra que não foi no dia anterior. Então, nós fizemos uma escala para poder dar andamento nas atividades, porque a Justiça do Trabalho, ela parou por 15 dias, depois ela deu continuidade normal, os prazos correndo, não tínhamos audiências no início, mas os prazos, eles correram normalmente. Até que veio, né, a resolução, algumas resoluções tanto do TST quanto do CNJ, do TST e de alguns TRTs também, falando sobre as audiências telepresenciais, audiências online. E aí deu-se início às audiências virtuais. E vejam só, quando teve essa superação do local físico, as pessoas começaram a pensar, pô, consigo trabalhar. Não só na área jurídica, tá? E aí eu vou falar de forma geral. As pessoas começaram a falar, pô, consigo trabalhar de casa. Eu posso fazer audiência de casa. Só que antes disso, muitas outras pessoas, elas começaram a exercer as suas atividades de qualquer lugar do mundo. Porque, no meu caso, que sou procurador, eu ainda dependo, ainda que eu trabalhe em casa, ainda que eu possa, eu não trabalho em casa, eu trabalho fisicamente. Todo dia eu vou lá na prefeitura e exerço minha atividade. Eu tenho lá meu local físico, vou lá, trabalho, volto para casa, almoço, depois volto lá de novo para fazer minha atividade. Mas, durante um período, eu trabalhei de casa. Eu trazia os processos administrativos, eu trazia o serviço para casa e trabalhava de casa. Só que algumas profissões, elas perceberam que elas não haviam essa necessidade de ter um local físico. Podia trabalhar de casa e podia viajar, trabalhar de qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, que ela não ia ter problema algum. Ela ia conseguir exercer a sua atividade. E aí, o que acontece? Surgiu em 2022 a Lei 14.442, que trata do teletrabalho. Já tem vídeo aqui no canal, eu explico um pouco explico o que é o teletrabalho. E vejam só, o que é o nômade digital? O nômade digital, ele é aquela pessoa que que trabalha de forma remota. Ela não tem um local fixo de trabalho, e ela se vale da tecnologia para poder executar o quê? As suas atividades, poder executar aí as suas tarefas. E acabou se tornando um estilo de vida, o nomadismo digital. Porque a pessoa, ela acabou adaptando a sua profissão a esse estilo de vida, né? Ela passou a cumprir os objetivos e começou a gerar resultados. Claro que você tem que ter aí um cronograma um tanto quanto rígido, porque você trabalhar dessa forma, você precisa ter um pouco de disciplina. Então, você tem que levantar a tal hora, você tem que, querendo ou não, né, você tem que ter uma certa rigidez. Você levanta numa determinada hora, não estou falando que você precisa levantar às 7 horas da manhã, porque, pô, você vai trabalhar de casa, mas você tem que ter um horário para levantar. Então, você coloca lá, pô, vou levantar às 8 horas da manhã e vou começar a trabalhar às 9. Ou então falar, não, vou trabalhar às 10 horas da manhã. De manhã eu levanto, vou para academia e tal. Então, veja, as pessoas começaram a ter esse estilo de vida. Só que é o seguinte, o teletrabalho, que alterou, que incluiu, na verdade, os artigos 75A a 75F na CLT, ele difere do nomadismo digital, porque, que nem eu falei para vocês, o nômade digital, esse profissional, ele não tem local físico para trabalhar. Ele trabalha de qualquer lugar. E o teletrabalho não. O teletrabalho, o empregador, ele pode exigir a sua presença na empresa. Por mais que você trabalhe de casa, ou de outro local, você pode ter a obrigação de comparecer na empresa a cada 15 dias, a cada 10 dias, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Eu conheço procuradores, municípios em que os procuradores, eles trabalham de casa, mas eles têm que comparecer na prefeitura pelo menos 2 vezes na semana, ou uma vez na semana. Então, ele não é considerado um nômade digital.
O nômade digital, que nem eu falei para vocês, é aquele que trabalha de qualquer parte do mundo. Ele não depende do local físico para poder exercer a sua atividade. E o advogado pode fazer isso? Depende. Depende do ramo que você atua. Aí eu, por exemplo, agora não me vem nada na cabeça. Mas pode ser. Trabalha com contratos ou trabalha dando aula, por exemplo, não sei, né? Aí seria professor, e aí qualquer professor seria mais professor de direito, por exemplo. Um engenheiro consegue trabalhar, um médico, um psicólogo. Geralmente, hoje, as pessoas que os principais, na verdade, o principal profissional que pode exercer esse tipo de atividade de qualquer parte do mundo, que me vem na cabeça agora, que eu vejo que tem maior liberdade, é o influencer. Aquela pessoa que trabalha só com a internet. Um desenvolvedor de programa, por exemplo, pessoal da informática, de, de TI, eles conseguem sim exercer atividade em qualquer parte do mundo. E vejam só, a diferença entre o teletrabalho e o nômade digital é justamente essa. O nômade ele se desloca de um local para outro. Já o teletrabalho não. A pessoa que exerce a função, né? Sua profissão como teletrabalho, não tem essa mobilidade, né? Por mais que ele trabalhe em casa, ele pode ser obrigado a comparecer na empresa, tá? Uma ou duas vezes na semana, que nem eu falei para vocês. E aí eu entro num outro tema. O tema é o seguinte: nós temos o nômade com vínculo no Brasil, tá? E aí ele pode ser CLT, mas aí eu não diria que seria um nômade, por causa desses detalhes que eu acabei de falar para vocês. A lei aplicável, a lei do local da sua prestação de serviços, tá bom? Nós temos até aí o artigo 651 da CLT, que trata sobre a competência da distribuição da ação, né? Então, a pessoa pode propor a reclamação trabalhista no último local que ela trabalhou, tá? Se ela tiver diversos fóruns, né, de trabalho, ou, não, no último local de prestação de serviço, na verdade, ou se ela trabalha num único local, é naquele local que ela vai prestar o serviço, vai propor a reclamação trabalhista, tá bom? Então, nós temos esses pequenos detalhes, tá? Nós temos também a questão do fuso horário. Então, aquela pessoa que trabalha, o brasileiro que trabalha, que é do exterior e que trabalha aqui no Brasil, como nômade digital, tem a questão do fuso horário. E aí, como é que funciona? Isso tudo tem que estar o quê? Tem que estar acertado no contrato de trabalho, tá? Então, você tem aquele brasileiro, né? Com vínculo aqui no Brasil, mas que mora no exterior. Existe? Existe. Como é que funciona? Tem que ter um contrato especificando a lei que vai ser aplicada é a lei que ele presta o serviço, que no caso seria a brasileira, e nós temos a aplicação do artigo 651 da CLT, e a reclamação trabalhista teria que ser proposta no Brasil, no último local, no local de prestação de serviço. E se ele trabalhou em vários locais, no último que ele prestou serviços. E tem essa questão de fuso horário, você tem uma série de detalhes que precisam ser o quê? Redigidas dentro do contrato de trabalho. Feito? E veja só, nós temos também os trabalhadores brasileiros, tá? Que aí não é nomadismo digital, que são transferidos para trabalhar no exterior. E aí a lei que rege esses trabalhadores é a Lei 7.064 de 82. Ela disciplina os funcionários brasileiros que são transferidos para exercer as suas atividades no exterior, tá? E aqui, gente, já caminhando para o finalzinho desse vídeo, tem o nômade que é estrangeiro, que trabalha no Brasil. Ele não tem direitos trabalhistas, tá? Ele tem que ter um contrato, tem que elaborar um contrato para ele. Tem uma resolução do CENIG, que é o Conselho Nacional de Imigração, que é a resolução número MJSP 45 de 9/12 de 2021, que concede ao nômade um visto temporário e autorização de residência para ele que é imigrante e é denominado como nômade digital. Então, nós não temos uma regulamentação legal, nós temos essa resolução. E aí acaba acontecendo o quê? Que não existe uma lei que discipline o nômade digital. Então,
Fica aí a nossa reflexão, tá? Passei para vocês aqui, de uma forma geral, o que é um nomadismo digital. Não existe ainda regulamentação, que nem eu falei para vocês. Eu procurei jurisprudências, eu encontrei pouquíssimas jurisprudências a respeito de nomadismo digital. É um tema que é novo, é um tema que pode vir aí com o tempo expandir, e eu acredito que isso vai acontecer, porque hoje em dia muitas pessoas elas preferem trabalhar de forma remota, de forma digital. Claro, se você for um profissional autônomo, você vai ser um nômade digital, mas você vai, vai prestar um serviço. Então, existe uma grande diferença. O que eu trago aqui, né, a reflexão que eu coloco é aquelas pessoas que vão prestar serviços com vínculo empregatício para empresas aqui no Brasil, mas elas estão em outra localidade. Ou o próprio estrangeiro que vem para cá para exercer esse tipo de função. Ele é um nômade digital. Como é que funciona a nossa legislação? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, considere se inscrever-se no canal. Se você já é inscrito, por favor, curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. Um forte abraço